Durante a nossa caminhada de vida cristã, muitas vezes surgem algumas indagações sobre a nossa fé. O professor Tarsos Licurgo vem agora responder a alguns desses questionamentos. Bom dia, nós vamos falar hoje sobre o que é apologética cristã. Apologética é um termo proveniente do grego, que em português quer dizer falar em defesa, apresentar as defesas de algo. Quando nós vamos para a Bíblia e olhamos no livro de 1 Pedro, no verso 3, no capítulo 3, no verso 15, nós lemos o seguinte: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Esse texto em grego, quando ele fala da razão da esperança, está apologia. E, portanto, apologia é a palavra em grego que dá em português a palavra apologética. Assim, apologética nada mais é do que apresentar as razões da fé que você tem, as razões da esperança que você tem, da esperança que há em você. Há várias funções para a apologética. Há funções tanto para o cristão como para o não cristão. Para o cristão, a apologética faz com que a fé que ele tem seja fundamentada, seja sedimentada com a razão, ao ponto de que ele estará fortalecido quando os ventos da incredulidade bater à sua porta. E para o não cristão serve para demonstrar que a crença em modelos de ateísmo, em modelos não cristãos, são crenças menos razoáveis do que a crença no cristianismo. Serve, portanto, para demonstrar que o cristianismo é um modelo de pensamento extremamente razoável do ponto de vista da racionalidade, da razão, da intelectualidade. E, portanto, dizer para esse tipo de pessoa que ser cristão é, na realidade, buscar a verdade não só com o coração, mas também com a mente. A Bíblia é uma coleção de 66 livros, escritos por cerca de 40 autores, num período de 1500 anos, 15 séculos. Como diz Ravi Zacharias, na Bíblia você tem livros sobre filosofia, sobre história, sobre pensamento sistemático, pensamento teológico. São livros que foram escritos nos mais diversos estilos literários, por pessoas absolutamente diferentes, em lugares e épocas diferentes. Pra você ter uma ideia, há livros que foram escritos no deserto, no caso de Moisés, e há livros que foram escritos no palácio. Se você comparar esses 66 livros entre si, você verá que há discrepância absolutamente nenhuma. Não há uma só contradição nesses 66 livros da Bíblia que foram escritos em 1500 anos. Isso é um recorde absolutamente impressionante comparado com qualquer outro texto da Antiguidade. Além disso, se nós formos ver as quantidades de manuscritos da Bíblia que existem, que foram descobertos hoje, existentes na posse do ser humano, nós temos 5.686 manuscritos da segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento. Em segundo lugar, em termos de número de manuscritos que existem, você tem o livro da Ilíada, de Homero, com 600 e poucos manuscritos. Por que é importante você ter tantos manuscritos descobertos? Porque nós vemos que, se alguém tiver posse de um desses manuscritos e alterar alguma coisa, aqueles outros 5.685 manuscritos existentes denunciarão a alteração que alguém eventualmente terá feito. A Bíblia é, sob qualquer critério que você estabelecer, campeão se comparado com qualquer obra produzida na Antiguidade. E por esses motivos e por muitos outros ainda, nós podemos dizer que é o livro mais confiável já produzido em toda a história. Um questionamento muito comum é se a Bíblia que temos hoje representa o mesmo texto que foi escrito pelos autores da Bíblia. Ou seja, as pessoas questionam se houve alteração no texto bíblico
com o passar dos anos? A resposta para isso é muito interessante. Deus teve uma estratégia de manter a sua palavra da seguinte forma. Ele fez com que muitos manuscritos, cópias na língua em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia, no que diz respeito ao Novo Testamento, foi escrita em grego. No que diz respeito ao Antigo Testamento, foi escrito majoritariamente em hebraico, com algumas passagens em aramaico. Há cópias que foram encontradas desses livros, na língua em que eles foram feitos, de maneira que não há como se alterar esse texto sem que as outras cópias denunciem que aquela cópia em especial foi alterada. Se algum original fosse mantido naquela época, poderia ser que alguma pessoa, dona daquele original, pudesse ter alterado alguma parte. E isso não é possível porque a Bíblia foi mantida por cópias de originais que foram produzidos nos lugares mais diversos do planeta, pelas pessoas mais diversas. Existem 3 religiões monoteístas no mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. No que diz respeito ao islamismo, o livro sagrado deles é o Corão, por alguns chamado de Alcorão. O Corão é um livro que tem certas peculiaridades. Diferentemente da Bíblia, que foi inspirada por Deus, para o Islã, o Corão foi ditado por Deus, palavra por palavra. Por isso que eles não querem atualizar o Corão. Eles têm de ler, decorar o Corão no árabe em que Deus teria ditado para Maomé. Muitas pessoas hoje que falam árabe como sua língua mãe não conseguem entender o que diz o Corão porque eles repetem um árabe muito antigo que eles mesmos não usam hoje nos países que falam árabe. Quando você consegue traduzir o Corão e ler o Corão, você vai ver, por exemplo, que ele fala muito bem de Jesus Cristo. De Abraão a Maomé, para o Corão, todos foram profetas. No que diz respeito à religião judaica, nós temos o Tanar, que são os textos sagrados do judaísmo. A primeira parte é a Torá, que é exatamente os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E os demais livros são os livros proféticos, etc., etc., que somam os mesmos livros do Antigo Testamento da Bíblia. Nos livros judaicos, às vezes eles colocam 2 livros do Antigo Testamento em um só, mas os textos são exatamente os mesmos do Antigo Testamento da Bíblia. No cristianismo, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento que formam a Bíblia. Mas temos uma situação única, particularidade, uma peculiaridade, uma idiosincrasia do cristianismo que difere de todas as demais. O texto bíblico ele é aberto à investigação, é formado de 66 livros que garantem a sua confiabilidade por terem sido escritos por 40 autores no período de 1500 anos nos mais diversos lugares. E tem algo a mais. O cristianismo coloca como fundamento do seu sistema de crenças um fato histórico, um fato que pode ser investigado historicamente. Para o cristianismo, assim como diz a Bíblia, só há sentido nessa crença se um homem ressuscitou, que é Jesus Cristo. E a ressurreição de um homem é um fato que pode ser investigado historicamente e talvez tenha sido, na história da humanidade, o fato que mais foi investigado. E toda a ciência leva a crer e leva a comprovar que aquele homem ressuscitou entre os mortos. A ressurreição de Cristo foi um dos fatos históricos mais bem examinados pela humanidade. E nós temos provas mais do que suficientes de que aquele homem ressuscitou. Veja que, do ponto de vista da análise textual, por exemplo, você vai para a Bíblia e as pessoas colocam como testemunhas primeiras da ressurreição mulheres. Naquela época, o testemunho de mulheres não valia nada. Isso quer dizer que, se alguém quisesse tornar um texto fictício, produzir um texto fictício, para dizer que alguém ressuscitou sem ter ressuscitado, jamais colocaria como testemunha pessoas cuja palavra naquela época não valia nada, que é no caso das mulheres. Os maiores interessados em dizer que Cristo não ressuscitou foram os judeus. E não há um só texto judaico da época que diz que o túmulo não estava vazio. O que os judeus diziam é que os discípulos tinham ido ao túmulo e tinham subtraído o corpo de Cristo. Vamos analisar essa hipótese.
de todos os seguidores de Cristo, de todos os apóstolos, à exceção de João, todos eles foram torturados, perseguidos e mortos. Nós estamos falando de pessoas que eram frágeis na sua fé. O próprio Pedro, antes da morte de Cristo, negou Cristo 3 vezes. Como é que essas pessoas se tornam tão impactadas por algo que eventualmente era mentira e deixariam perseguir, torturar e morrer sem negar aquilo que saberiam que era mentira? Não há um só exemplo na história da humanidade de alguém que tenha se deixado perseguir, torturar e morrer por algo que soubessem que era mentira. Então a hipótese dos judeus de que o corpo foi subtraído pelos cristãos e que eles enganaram dizendo que o homem estava ressuscitado estando morto é absolutamente atacada, absolutamente desprezada pela simples ideia de que nenhum homem seria capaz de se deixar perseguir, torturar e morrer por algo que soubesse que era mentira. Assim, está provado que a ressurreição foi um fato real, extremamente impactante na vida daqueles homens, que a partir daquele momento se deixaram morrer sem negar a verdade, à exceção de João, que estava preso na ilha de Patmos, onde inclusive escreveu o Apocalipse. A ciência, com o seu evoluir, está demonstrando cada vez mais que as verdades que já estavam na Bíblia são comprovadas por ela mesma, a ciência. Para que nós tenhamos uma ideia, desde a Grécia até o século XIX, com o idealismo alemão, era a ideia predominante em todo o discurso científico de que o universo nunca tinha tido uma origem, que o universo era eterno. Só que a própria ciência começou a descobrir certas coisas que fizeram com que ela mudasse de ideia. Houve 5 grandes descobertas na ciência e a sexta descoberta deu o prêmio Nobel do ano passado, 2011, em que um grupo de cientistas tentaram provar que o universo estava em expansão, mas não de forma acelerada. O que eles conseguiram provar é exatamente o contrário. O universo está em expansão e aceleradamente. E ninguém hoje até sabe quem está pisando no acelerador. Isso demonstra que o universo teve sim uma origem. Se ele está em expansão é porque ele estava reunido em um determinado local do passado. E com base nisso, viu-se que a ciência viu que teria que dar uma explicação para o que causou o universo. Só que a própria física diz que com a criação do universo foram criados o espaço, o tempo e a matéria. De maneira que a causa do universo tem que ser uma causa não espacial, atemporal e imaterial. Vê-se que, pela própria física, que quem criou o universo criou tudo a partir do nada. Então esse elemento que criou o universo era extremamente poderoso. E vê-se também que a criação do universo foi uma decisão, porque as próprias leis da natureza só passaram a existir após a criação do próprio universo. Então, por argumentos unicamente científicos, nós concluímos que a causa que criou o universo é uma causa que toma decisões, portanto é uma causa pessoal, uma causa extremamente poderosa, porque criou tudo a partir do nada, é uma causa imaterial, não espacial e atemporal. Essas são 5 características do Deus cristão a que a ciência chega sem nem mesmo falar na Bíblia. Em várias manifestações do nosso pensamento, nós levamos em consideração um seguinte método. Quando nós nos deparamos com a mensagem, com a informação, automaticamente nós entendemos que por trás dessa mensagem e informação existe alguém inteligente que fez essa mensagem. Isso não só na ficção, vários filmes que tentam buscar a vida extraterrestre colocam como critério para identificar que a vida extraterrestre uma informação. Existem sistemas, programas espaciais como o SETI, que gasta bilhões e bilhões de dólares em busca de uma simples mensagem do espaço para a partir daí dizerem que existe vida inteligente por trás de tudo isso. No nosso dia a dia também. Se você chegar na sua casa e vir escrito sobre a sua mesa com letras de macarrão, uma informação como bom dia, por exemplo, você não vai achar que foi o vento que deu naquele macarrão e formou bom dia. Automaticamente você vai achar que houve uma vida por trás, uma inteligência por trás que fez aquilo ali e colocou bom dia. A mensagem e a informação nunca é considerada como algo que foi feito por acaso. Vamos ver a vida.
Vamos pegar a vida mais simples que existe no universo, que é a vida de um organismo unicelular, por exemplo, uma ameba. O que a ameba traz dentro de si? O DNA. E o que é o DNA? O DNA nada mais é do que um alfabeto de 4 letras: adenina, citosina, timina e guanina. Se você pegar esse alfabeto que está no DNA de uma ameba e analisar, você vai ver que a informação ali é equivalente a 1000 volumes da Enciclopédia Britânica. Quando nós pensamos no ser humano, dentro de uma célula do ser humano, você tem informação equivalente a 5 milhões de páginas de informação. Isso dá 25 mil livros de 200 páginas. Se nós estamos satisfeitos em dizer que por trás de uma simples frase, como aquele bom dia que você viu, feito com letrinhas de macarrão, houve alguém inteligente por trás que fez tudo aquilo, como é que você não vai dizer que por trás de 1000 volumes da Enciclopédia Britânica, que é o DNA de uma ameba, ou por trás de 5 milhões de páginas de informação, que é o DNA presente em uma célula do ser humano, e quando o ser humano tem em média 100 trilhões de células, não há inteligência por trás de tudo isso, fazendo a vida com um propósito e com um plano. Para sermos razoáveis, nós temos de inevitavelmente concluir que o aparecimento e a existência da vida é um projeto inteligente de Deus e não um mero acaso. Mesmo porque a vida mais simples de todas, como eu falei, é uma vida extremamente complexa para que alguém possa pensar que ela foi fruto da sorte ou da matéria mais o acaso.